Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Boa noite. Está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Boa noite. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, e junto com o professor Clayton Hillig apresentaremos o programa de hoje, direto dos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e trocas de ideias, através de entrevistas com os palestrantes dos temas emergentes e outros convidados. Hoje a nossa conversa é com as professoras do Centro de Educação da UFSM, professora Débora Ortiz de Leão e professora Helenise Sangoi Antunes. Sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindas, professoras. E nós temos uma pergunta inicial que fizemos em todos os programas, que é o nome do nosso programa. Então, a nossa pergunta inicial, vou começar com a professora Helenise. Professora Helenise, o que te move? Em primeiro lugar, boa noite, né? Com muita alegria de estar aqui hoje e partilhando esse espaço, né, junto à colega e companheira de grupo de pesquisa, professora Débora Ortiz de Leão, e os colegas também aqui que se fazem presentes aqui no estúdio. Então, o que me move, né? A educação pública e a área da alfabetização. Então, é algo assim que desde... Eu era muito jovem, né, quando eu me decidi a ser professora. E por que ser professora, né? Por dar oportunidade das pessoas aprender a ler e escrever. Então, eu penso que isso é fundamental, no sentido de que a pessoa, quando ela abre, né, as possibilidades de poder entender o que de fato ela está lendo, em que mundo ela está, essas circunstâncias que nos movimentam enquanto pessoas, enquanto seres humanos dentro desse planeta, é fundamental. E a escola pública oportuniza esse grande espaço, né? Esse espaço de convivência dos diferentes, das pessoas que tu aprende a conviver no dia a dia, que tu aprende a aceitar e perceber essas diferenças, não como obstáculos de convivência, mas sim como estratégias, né? Então, depois dessa minha caminhada, eu vim para a universidade. E ao vir aqui, dentro de uma universidade pública também. E hoje uma das coisas que me movimenta muito é também a defesa dessa universidade. É não aceitar esse contingenciamento que está sendo feito dentro das nossas universidades públicas, né, do país inteiro, porque ela está segregando sonhos, ela está impedindo que aquele jovem que aprendeu a ler e escrever na escola pública, que chegou aqui na universidade com sonhos, com desejos, com vontade de se realizar, está sendo impedido em função dessa precarização progressiva. E se a gente puder observar, assim, dos 10 anos para cá, a gente foi sentindo esses cortes até chegar ao limite que nós chegamos hoje, botando em risco o funcionamento da nossa universidade. Então, lutar pela educação pública, lutar pela escola pública, lutar para que todos os nossos estudantes possam ter o acesso a essas possibilidades é uma coisa que me move muito, que me movimenta, que faz com que eu levante todos os dias da manhã com motivação para vir para a universidade, para trabalhar nas salas de aula e acreditar nessas possibilidades de mudança que a gente sabe que estão dentro da gente, de todos nós, mas que precisa de dar oportunidade. Lindo. E que a escola pública oportuniza isso e que a universidade pública oportuniza também. Muito lindo. Professora Débora, o que lhe move? Boa noite a todos, a todas. Boa noite também aqui, o pessoal do estúdio. O que me move mesmo é esse trabalho que a gente desenvolve procurando ensinar as novas gerações.
desde a educação básica até o ensino superior. O nosso compromisso, enquanto professoras, né, em virtude da nossa formação também, né, é no sentido de emancipar esses sujeitos. E como a colega Helenise falou, partimos, então, desse processo de alfabetização. Porque ali a gente entende que as pessoas se apropriam, né, dessa cultura escrita e podem, então, também desejar chegar a uma universidade pública. Porque se não houver esse trabalho na alfabetização, lá na escola básica, também não chega aqui. E aqui na universidade me move muito o trabalho com o ensino, que eu acho importantíssimo, né, e com a pesquisa e a extensão. Trabalhando juntas, eu e Helenise, com a pesquisa e a extensão, e o ensino nós trabalhamos em áreas um pouco diferentes, né? Eu trabalho mais com as áreas de políticas públicas e a Helenise trabalha mais com a área de alfabetização propriamente dita. Então, nós compusemos uma parceria, né? E isso nos move também um trabalho coletivo, um trabalho de parceria, assim, que tem dado resultado de há alguns anos. Muito bem. Professora Débora, nós sempre gostamos que as pessoas se autodefinam. Quem é Débora? Então, a Débora é uma pedagoga que tem muito orgulho de ser pedagoga. Sempre falo isso para meus alunos também. Trabalho no curso de pedagogia, trabalho com formação de outros profissionais também, mas com orgulho da carreira que eu escolhi, né? Dessa área que eu escolhi, que eu considero uma das áreas mais importantes, porque, de fato, nós trabalhamos com a formação das crianças, com a formação dos jovens, né? Então, a Débora é essa pessoa também orgulhosa dessa escolha. Também a Débora é uma mãe que hoje tem um filho jovem, né? Também em formação, no curso de jornalismo. Também me orgulha muito, né? Apesar de que ele também enfrenta hoje um processo assim, de identidade bastante complexo, em virtude dos ataques que a própria área vem recebendo, mas, fundamentalmente, a Débora é uma pesquisadora, uma estudiosa, uma professora que trabalha muito por essa universidade pública e que está sempre disposta a também defendê-la como uma universidade de valor. Muito bem, estamos juntos nessa luta, né, professora Débora, professora Helenise, né, de longa data, em diferentes frentes, né, mas sempre com o mesmo objetivo. Professora Helenise, quem é Helenise? Helenise é filha, é mãe, é esposa e pesquisadora, professora e também gestora, né? Fui gestora por um bom período da minha história de vida. E nessa caminhada, eu fico pensando assim, e vivo, né, esses papéis assim com muita intensidade, né? Porque também sou tia, né? Tenho essa possibilidade, né, Clayton, né, Cida, de ter essa convivência também com crianças pequenas, de pequena idade. Eu já tenho uma sobrinha neta, né, de 5 aninhos. Eu tenho um filho adolescente, né, que tem 19 anos, que está aqui no curso de Engenharia Civil dessa universidade. E tem uma filha, né, de 11 anos, que está ainda no ensino, está no 6º ano, a Rafaela, e o Rodrigo, né? Tem um esposo, Marcos Vaguetti, que está aqui na Engenharia Civil, chefe do departamento, também experimentando, né, por 7 anos essa função de gestor, também pesquisador. Mas de todos esses papéis, né, que eu enfrento, que eu vivo,
que me desafia a conciliar a minha carreira de pesquisadora, professora, com esses inúmeros papéis que todos nós desempenhamos dentro da nossa vida privada. Eu acho que a questão mais desafiante é fazer tudo isso com amor. Se tiver uma palavra para definir a professora Helenise, amor à educação, amor à profissão, amor à escola pública, amor à alfabetização. E esse amor às pessoas que me movimenta. E de forma muito idealista também, porque eu acredito que o que está dado no mundo não é isso que a gente gostaria de ter como humanidade. Eu não aceito como resposta a violência, o descaso à escola pública, o descaso à universidade pública, o descaso em relação à saúde. Essa inquietação dentro de mim é muito grande. Essa inconformidade, inconformada com as questões dadas, inconformada com a violência, inconformada com o descaso de seres humanos que estão perdendo a vida a cada instante. Nesse instante, perdemos vidas por negligência, por abandono, por violência. E essa inquietação que também me define. Da mesma forma, a busca por uma sociedade pacífica. Não consigo entender, em pleno 2022, uma guerra que assola a Europa, que assola a África. Não tem continente desse país que não está em conflito. Ou conflito nas ruas, ou conflito armado, financiado por grandes potências mundiais que têm prazer de ver a carnificina em função de problemas de toda a ordem. Principalmente por essas questões assim, né? Por ambição, ambição a qualquer preço, por poder econômico, social e cultural, né? Então, eu fico pensando assim, ó, a Helenise é isso, né? Essa força, essa vontade, esse desejo de ver mudanças, transformações, apaixonada pela profissão que eu escolhi, da mesma forma apaixonada pelos amigos, né? Que a gente vai conquistando ao longo da vida e muito apaixonada pela família. Porque se tem um núcleo importante que dá toda a força e a vida da gente, é a família, né? Família é algo importante na vida da gente, assim como os amigos, e gostar do que a gente faz. E se a gente conseguir amar ainda essa profissão, ainda mais vontade a gente tem de estar aqui. Muito bem. Professora Helenise e professora Débora, vocês participam do projeto Alfabetização em Rede, uma investigação sobre o ensino remoto da alfabetização na pandemia de Covid-19 e da recepção da Política Nacional de Alfabetização, PNA, pelos docentes da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Esse projeto de âmbito nacional envolve 29 universidades e em torno de 117 pesquisadoras. Gostaríamos que vocês falassem um pouco dessa participação, um pouquinho desse projeto. Assim, ó, em função do trabalho que nós desenvolvemos junto ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, nós temos uma rede de alfabetizadores que envolve, né, o Rio Grande do Sul como um todo. Essa rede nos levou ao convite pela professora coordenadora desse projeto, a professora doutora Maria do Socorro Alencar Nunes Macedo, da Universidade Federal de São João del Rei, a participar desse grupo. De um grupo que envolveu, né, um número significativo de universidades públicas, em torno de 28 universidades públicas e 117 pesquisadores dessas universidades. E aí, qual foi a primeira ideia que nós construímos junto ao grupo? Que se pudesse ocupar essa rede de contatos que nós construímos ao longo da feitura desse trabalho. E aí foi feito um primeiro, a partir do Google Forms, né? Foi aplicado online de julho a setembro de 2020, em plena pandemia. Nós estávamos aplicando esses formulários para poder mapear esses dados e poder construir esse trabalho
que nos envolveu e nos motivou. Mas foi a gente tem aqui que agradecer muito, né, a participação dessa rede, que não só envolveu aqui, né, o Rio Grande do Sul, mas envolveu o Brasil inteiro. E aí eu passo, então, agora para a professora Débora, né, para contar um pouquinho dessa primeira forma, esse primeiro formulário, ele nos ajudou a trazer o perfil profissional geral dos docentes que estavam trabalhando nesse período da pandemia. E o segundo bloco, eu passo então para a professora Débora explicar um pouquinho. Então, como a Helenise já mencionou, foi a partir dessa rede, então, que nós nos organizamos, porque cada estado, cada região também tinha a sua rede. Então, essas 28 universidades são do Brasil inteiro. Cada estado, cada universidade com seus pesquisadores. E nos comunicávamos inicialmente via WhatsApp. Ali que surgiu o convite. A partir dali, nos organizamos em reuniões. Então, durante o ano de 2020, nós nos reuníamos via Google Meet para preparar esse instrumento. Então, por isso que chamamos coletivo, né? O coletivo alfabetização em rede. Porque cada questão, cada pergunta desse formulário Google Forms, ele foi pensado por cada uma dessas professoras. Então, não foi um trabalho da professora tal, da professora Helenise. Foi um trabalho realmente coletivo e levou um certo tempo, né? Mas cada uma colaborou com a sua área também. Então, a partir dali, como já a Helenise colocou, né, nós tínhamos, no primeiro momento, a intenção de estudar esse perfil desses profissionais que estavam alfabetizando na pandemia. Né? E nós queríamos saber ali que idade eram essas professoras, qual era o perfil, né, econômico dessas professoras, qual era a relação delas também com as tecnologias, enfim, nós fomos perguntando coisas dessa natureza. Depois, no segundo bloco, é que começamos a perguntar, então, sobre o ensino remoto. O ERE, que a gente chama ERE, né? O ensino remoto. Como é que as professoras estavam fazendo para se organizar, para alfabetizar no ensino remoto? Que era esse o foco da pesquisa. Nós queríamos acompanhar, porque agora nós vamos ver pesquisas que decorrem da pandemia. Nós queríamos ver como é que elas iam se organizando na pandemia. Porque houve uma mudança muito severa no processo de alfabetização. Né? Vocês sabem que alfabetizar exige uma relação próxima. Né? E que, então, naquele momento, foi impossibilitada devido ao isolamento social. E as professoras se organizaram como? Então, nós queríamos ver exatamente isso e compreender as práticas docentes no ensino remoto e as condições que elas ocorreram. Esse era o objetivo desse projeto de pesquisa, né? Então, muitas coisas a gente percebeu ali, por exemplo, o uso das tecnologias digitais, né? O papel dos gestores, a relação com a família, a ausência de financiamento e as políticas para esse ensino emergencial, aí, ensino remoto. O contraste também entre as escolas urbanas e as escolas rurais, porque tudo dependia de tecnologia, de internet. Né? Também os recursos pedagógicos que elas utilizavam, o papel do livro didático também nessa hora, como é que elas utilizaram, se utilizavam, né? E o sentimento das professoras também com relação àquele momento, porque se afastar das turmas, né? Atender as turmas de uma outra forma, com que tecnologias, né? Então, eu passo para a professora Helenise também para ela complementar esses resultados, esses dados aqui.
E na divulgação, além dessa rede, né, do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, a gente contou muito com a colaboração em alguns estados e municípios da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime, e também das secretarias de educação e das redes de professoras alfabetizadoras já instituídas no país a partir do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Então, foi uma grande união que envolveu Cida e Clayton em torno de 14.735 docentes respondentes, né? Então, deu para a gente poder ver, de fato, né, o que foi ser alfabetizador na pandemia no Brasil. Nesse período, a gente conseguiu essa radiografia em função desse trabalho pioneiro que a gente se envolveu enquanto Universidade, né, Federal de Santa Maria, Centro de Educação, com a nossa colaboração em função dessa experiência, né, e do nosso grupo de pesquisa, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Formação Inicial, Continuada e Alfabetização, que nos deu apoio, né, para essa participação. Essa pesquisa, assim, ó, vocês constataram que é possível alfabetizar de forma remota? Não. Em todos os dados que a gente conseguiu sistematizar nessa pesquisa, mostrou-se no Brasil inteiro a impossibilidade de alfabetização remota. Porque eu fico imaginando, assim, eu trabalhei muito tempo com alfabetização, né? Fui alfabetizadora por muito tempo, tanto de criança como de adultos. E eu fico imaginando como foi esse processo e como as tecnologias auxiliaram, porque a alfabetização é o contato, né? É a interação, é a socialização, e de forma remota. Então, uma das constatações e conclusões da pesquisa, exatamente isso que a Lenise colocou, é que não se alfabetiza crianças à distância. Até conseguimos, então, aqui os dados da pesquisa apontam também tivemos um sucesso em que 70% a 80% das crianças mantiveram-se conectadas à escola. E é um bom dado. Com todos os esforços, que a gente chama de esforços hercúleos das professoras e das famílias. Porque quem de fato manteve foram as professoras, os professores das escolas. Eles compraram computadores, eles aumentaram a velocidade da sua internet, eles arrumaram espaços dentro das suas casas para dar aulas para as crianças, eles organizaram a sua rotina para dar conta das tarefas domésticas com seus filhos dentro de casa e atendendo as crianças conectadas à internet. E ainda tiveram que lidar com os chamados desconectados, que eram aqueles que não tinham nada, não tinha internet, não tinha acesso, não podiam levar até a escola, não tinham como... Então, elas enviavam trabalhos para as crianças, enviavam atividades impressas. Com essas, eles ressignificaram os livros didáticos, porque era o recurso que elas tinham para mantê-los conectados. Mas, respondendo, então, novamente a pergunta, a alfabetização ficou, sim, prejudicada nesse processo, porque precisa do contato, da oralidade, da leitura, da fonológica também, da expressão, né, para compreender o sistema de escrita. E isso a telinha pouco ajudou. Tivemos, né, porque junto com esse trabalho que nós fazíamos, né, acompanhando, né, o Brasil inteiro, eu acompanhei turmas de alfabetização porque eu sou orientadora de estágio, então a gente acompanhou na pandemia esse trabalho. E aí você vai me perguntar assim, Cida, né, Clayton, teve crianças que se alfabetizaram? Sim, a gente viu.
mas eram crianças que estavam em situações de famílias com um grande aparato tecnológico, tinha apoio de um adulto para ajudar nessa conexão com a professora, e no primeiro ano da pandemia, essa professora alfabetizadora tinha mantido contato com essas crianças, então ela tinha um vínculo. Diferente do segundo ano da pandemia, que a situação agravou muito, porque nem as crianças, nem as professoras tiveram contato nesse primeiro momento. Então a gente teve aqui em Santa Maria, sim, se nós pegarmos, vamos falar aqui da nossa cidade. Eu acompanhei situações de poder acompanhar crianças que se alfabetizaram na época da pandemia. Mas eram professoras alfabetizadoras com muita experiência, que conheciam muito a realidade daqueles alunos e que elas tinham uma metodologia de trabalho muito rica, muito diversa, que ajudou muito. Mas era uma situação assim, ó, muito singular, ao ponto da gente colocar assim, ó, nos dados da pesquisa, né? Para 44,6%, o ensino remoto é considerado uma boa solução para os problemas da pandemia, que foi o que a professora Débora explicou, para manter esse vínculo, né, da criança com a escola. O que não significa ignorar, né, que ao mesmo tempo ele não propicia de modo integral o atingimento dos objetivos escolares. Então, é um tema, tendo em vista as especificidades do processo de alfabetização. Então, para aquelas crianças de grande vulnerabilidade, que não tinham acesso à rede de computadores, que chegavam em casa e tinham que dividir o celular para vários irmãos em diferentes graus de escolaridade, o pai também trabalhando de manhã, de tarde, a situação de vulnerabilidade não só cultural, mas também econômica. A pandemia foi muito desastrosa, foi muito violenta e significou um abismo muito grande nesse processo de alfabetização para essas crianças. E que a gente está sentindo reflexo e que vai sentir, né? No mínimo uns 10 anos. Sem dúvida, o desafio foi enorme, né? Não há dúvida nenhuma que em toda a educação, mas de forma especial, né, nesses anos iniciais na alfabetização, onde além dos vínculos educacionais, os vínculos afetivos, né, são muito importantes e vai ser muito difícil recuperar. Mas é importante salientar, né, o que a professora Débora coloca, a manutenção do vínculo das crianças com a escola, né, e da busca incessante, né, das professoras, dos professores, por encontrar soluções, né? Eu acompanhei meu filho na educação básica e a distribuição de materiais era frequente, quem não podia acessar pelos computadores ia na escola buscar material, um esforço muito grande das professoras e professores em manter o vínculo para que não houvesse a evasão total. Esse grande projeto, né, envolvendo 28 universidades, 117 pesquisadores, com a participação dessa rede importante que a professora Helenise e a professora Débora participam, que é o Pacto da Alfabetização na Idade Certa, resultou num livro, né, Retratos da Alfabetização na Pandemia da Covid-19. O capítulo 9 foi escrito por vocês. Vocês, acredito, já nos apresentaram alguns resultados. O que mais pode se dizer desse capítulo do livro? Eu só queria complementar ainda naquela primeira resposta que o desastre só não foi maior na educação pela garra e determinação desses professores de escolas públicas e privadas que se irmanaram numa força sobrenatural. E isso agora a gente vê no nosso capítulo, né? Que a professora Débora vai trazer um pouquinho dos nossos resultados. Na verdade, os professores não pararam de trabalhar nunca, né? Até teve um aumento de trabalho muito grande. E isso é visto no Brasil inteiro, não só aqui, como depois a gente pode aprofundar mais essa questão, a questão do adoecimento dos nossos professores, né? Em função dessa sobrecarga desses 2 anos que foi totalmente desumana, né?
Sim, até Vamos dirigir nosso assunto daqui a pouquinho nessa direção. Então, o artigo que a gente compôs fez parte do segundo movimento da pesquisa. A partir, então, desses dados do survey, cada universidade, cada grupo realizou também um encontro que chamamos de grupo focal com professoras alfabetizadoras. Ou seja, primeiro uma pesquisa macro com esses dados e essa realidade. Depois uma pesquisa micro com as professoras alfabetizadoras. Então, como nós participamos, eu e a Helenise somos de um grupo de pesquisa, né, que a Helenise lidera, eu sou vice-líder, que se trabalha com histórias de vida e narrativas. Nós fizemos, então, um grupo focal para ouvir o que as professoras alfabetizadoras nos diriam sobre esses mesmos pontos aqui do questionário do grupo Alfabetização em Rede. Então, a partir dali, nós ouvimos 5 professoras e elas nos contaram o que é que teria acontecido, de fato, né, nas suas turmas e tudo mais, e como elas encaminharam o processo de alfabetização. Então, elas narram. Então, nós trabalhamos com narrativas, por isso o título Narrativas de Alfabetizadoras sobre um Tempo Desafiador. Políticas e práticas de ensino remoto durante a pandemia no Rio Grande do Sul. Por que políticas e práticas? Porque também nos interessava ouvir das professoras quais foram os encaminhamentos políticos, que políticas educacionais também fizeram parte desse processo. Porque vínhamos também trabalhando com a implementação da BNCC em 2019, 2020. Depois tivemos a Política Nacional de Alfabetização do governo Bolsonaro. E as professoras estavam, naquele momento, ainda recebendo a formação sobre essas políticas, que a gente chama de políticas curriculares. Elas são políticas direcionadas para mudanças nos currículos da educação básica. E a PNA, por exemplo, a PNA, que é a Política Nacional de Alfabetização, ela não foi construída com os professores. Ela foi construída por um grupo de especialistas chamados pelo governo federal para compor esta política. E ela, inclusive, ela tem bases epistemológicas que divergem das bases da BNCC. E que divergem das bases que nós trabalhamos na formação inicial dos cursos de pedagogia. O ensino que a professora Helenise e as colegas trabalham de como alfabetizar é completamente diferente de como é a proposta. Então, nós queríamos ouvir. E as professoras nos contaram. Professoras, nós não recebemos esta formação, porque não era o foco naquele momento. O foco era nos ensinar como sermos professoras conectadas. O foco era tecnologias educacionais. Então, durante a pandemia, quero deixar claro aqui, 2020 e 2021, as professoras não receberam formações específicas sobre alfabetização. O que elas trabalharam foi a partir da formação inicial continuada que tiveram nas universidades, especialmente aqui em Santa Maria, na nossa universidade pública. E nós trabalhamos, então, via grupo de pesquisa com a formação continuada das professoras. Certo? Então, a partir daí, também ouvimos as professoras, né? Elas narraram os desafios que elas enfrentaram, né, Helenise? Todas as reflexões, como elas buscaram, por exemplo,
ficou muito evidente que o uso do WhatsApp, e depois elas aprenderam a utilizar o Google Meet e foram buscando esses recursos tecnológicos, né? Prof. Débora, a conversa realmente está muito gostosa, mas nós vamos ter que chamar um intervalo, mas logo voltamos. E vocês, ouvintes, não saiam daí que logo retornamos. Estamos de volta com o TMOV. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo. Você está ouvindo o programa TMOV pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje, com a presença das professoras Helenise Sangoy Antunes e Débora Ortiz de Leão. O TMOV é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com convidados. Traremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Professora Débora, você nos falava sobre as narrativas das professoras acerca dos grandes desafios, né? Durante a pandemia, o ensino remoto e as políticas educacionais do governo federal. Nos fale mais um pouco sobre isso. As professoras narraram durante as entrevistas as estratégias que elas adotaram para dar conta daquele momento, né? Então, primeiro elas pensaram que seriam 15, 20 dias, que logo retornariam para as salas de aula. Depois elas então entenderam que elas poderiam criar alguma coisa, alguma forma de comunicação. Então, elas utilizaram, por exemplo, um blog. Utilizaram também o Facebook para se comunicar com as famílias. E utilizaram também o celular. O celular virou uma ferramenta de infinitas possibilidades. Elas comunicavam com as famílias e enviavam trabalhos para as crianças pelo celular, pelo WhatsApp. Porque a maioria tinha esse recurso, era o recurso que elas tinham. As crianças ainda, as pequenas, menos ainda, então enviavam para os pais. Porém, o celular também virou uma atrapalhação, porque elas recebiam mensagens dia e noite. O professor não tinha mais vida. Era o dia inteiro, ela enviando mensagem, recebendo mensagem. Era grupos de pais, grupos de famílias, grupos de professores, como nós temos também entre nós aqui. Então, os desafios para esses professores foram muito grandes durante esse tempo. E elas narram em todas as nossos questionamentos aqui, né? Como é que elas fizeram para manter o vínculo, como é que elas enviavam os trabalhos, pelos contatos, as orientações da SMED, as lives. E elas relatam que eram formações incansáveis. Tinha lives o dia inteiro, todas as horas, sobre variados assuntos. Chegou um esgotamento de live. Vocês também lembram? Eu acho que todo mundo passou por isso, né? Todos nos esgotamos de produzir lives e de assistir lives. Até os artistas cansaram, né? Eles mesmos, né? Todos, até os que faziam as lives acabaram se esgotando com as lives.
Mas com as professoras da rede pública também não foi diferente. Elas recebiam muita formação via lives. Né? Eu li as narrativas e eu estava na 2020, 2021, eu estava na educação básica. Eu me enxerguei em vários relatos. Muito interessante realmente esse capítulo. Com a pandemia, né, todos esses desafios, né, há uma estimativa de que cresceu 65%, né, a taxa de crianças não alfabetizadas de 2019 a 2021. Né? A própria Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios do IBGE, né, aponta que 40,8% das crianças entre 6 e 7 anos não sabiam ler e escrever em 2021. Como educadores, educadoras, vai ser possível reverter essa situação? Eu penso, Clayton, que é fundamental o investimento de políticas públicas na formação inicial e continuada de professores. Por isso que no momento pós-pandêmico, a gente não consegue imaginar esse contingenciamento, e eu volto novamente a falar dos recursos públicos nas universidades, a falta de investimento na pesquisa básica, na ciência básica, para que a gente possa enfrentar os desafios significativos no campo da alfabetização. E aí eu fico pensando assim, imaginem, são crianças que estavam no 3º ano. Crianças que estavam no 1º e no 2º ano, que não conseguiram se alfabetizar, são crianças que vão ficar agora no 3º e 4º ano sem saber ler e escrever. E podem chegar até o 9º ano ou até o ensino médio com essa lacuna. E aí eu fico pensando, é a hora da criação de programas estratégicos para a formação continuada de professores, no que se refere a gente criar esses instrumentos necessários para o enfrentamento desse problema. Que a pergunta é essa, e que foi o que os dados de pesquisa mostraram. Algumas secretarias municipais investiram na formação do ponto de vista do acesso a essas tecnologias digitais, mas o fazer da alfabetização, isso criou-se um vazio muito grande. Então agora nós precisamos recompor esse trabalho. E essas redes que nós construímos ao longo da implantação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, ela precisa ser alimentada, ela precisa ter força, ela precisa ter investimento de editais públicos para que a gente possa buscar e que a gente possa auxiliar os professores a sanar. Iniciativas das universidades têm sido feitas, né? Várias universidades têm feito esse trabalho. Nosso grupo também tem atendido vários municípios que têm pedido, né, assessoria, acompanhamento. A gente tem ido, né, tem trabalhado nesse sentido, mas a gente sabe que precisa de um trabalho muito articulado, porque é inadmissível, né, negar à criança o direito de aprender a ler e a escrever. E isso se remonta não só nas redes públicas, mas nas privadas também, nas redes privadas. Mas o que a gente não consegue entender é porque nesse momento que a gente precisa de tanto investimento, em função do teto de gastos, esses recursos não têm chegado aonde precisa estar, que é dentro das universidades públicas, para nós poder concorrer a esses editais e poder implementar um programa nacional de formação continuada de professores, para a gente poder dar esse subsídio a esses professores para eles poderem enfrentar essas mazelas, né? Essas sequelas, esse abismo no processo de leitura e escrita. Isso que o Clayton coloca seria a alfabetização propriamente dita, mas se a gente quiser falar um pouquinho mais do conceito do letramento, aí nós vamos muito mais fundo nessa questão, nesse abismo, que é essa capacidade da pessoa poder, né, se situar criticamente, pensar, expressar, ter uma posição frente às coisas que acontecem no cotidiano, né?
Mas eu acompanhei, né? Eu acompanhei por esses 2 anos turmas de alfabetização na pandemia, vi os esforços dos meus colegas alfabetizadores, a adequação que eles faziam nos seus próprios lares, né? Para poder atender essas crianças manhã, tarde e noite. Presenciei depoimentos assim, ó, de professoras que realmente assim, ó, criaram todas as estratégias possíveis, mas algumas por ter tido esse vínculo no primeiro ano com essas crianças, o resultado foi muito bom. Agora, aquelas que não tiveram esse vínculo, não tiveram esse contato com as crianças, né? Agora vamos parar um pouquinho e vamos pensar, né? O que é alfabetizar uma criança no Amazonas, naquela região ribeirinha, onde o único ponto de encontro era a escola multisseriada. Então, aí a gente via, tem ao longo dessa publicação, relatos onde os professores colocavam os materiais em varais. Porque como não tinha que ter contato entre a professora alfabetizadora e as famílias, todo o trabalho era colocado ao longo daquela escola multisseriada, lá no norte do país, onde as famílias chegavam com barco para poder pegar aquelas folhas que deveriam ser trabalhadas para poder dar acesso ao processo de leitura e escrita. E aqui no Rio Grande do Sul? Essas escolas multisseriadas espalhadas nesses rincões, onde muitos pais chegavam a cavalo, iam lá, pegavam, né? Ou charrete, alguma estratégia assim, iam lá, pegavam aquele material, levavam para os filhos para que eles pudessem ter acesso à leitura e escrita. Os grandes heróis dessa pandemia foram essas crianças que ainda resistiram com vínculo na escola e esses professores alfabetizadores. E demais professores que não desistiram dessa grande paixão, dessa coisa que movimenta todos eles, que é a paixão de ser professor, que é a paixão, porque não é o salário, não foi o decreto de nenhum órgão público ou de ministro que fez com que eles honrassem a cátedra, que eles honrassem esse desejo de aprender. Se virasse foi a garra, a determinação que todos nós, que quando nos decidimos ser professores, está dentro da gente, né? Raros foram aqueles que desertaram da função de professor. Todos eles se agigantaram. Então, se deveríamos fazer uma homenagem, hoje seriam esses professores. Com certeza. Eu vou ter que voltar lá na temática da questão do adoecimento, porque isso é um tema que realmente me causa preocupação e me instiga para a pesquisa. Tem nessa pesquisa que vocês fizeram, tem algum levantamento que com essa sobrecarga que a pandemia ocasionou, aumentou os níveis de adoecimento laboral? Alguns artigos mencionam também esse sentido dos professores, né? Como eles também se sentiram, porque todos nós, de alguma forma, sentimos o impacto de tudo isso. Algumas mencionam, né? Alguns artigos trazem, mas como não era o foco da pesquisa em si, ele passa como um elemento que também contribuiu, às vezes, para a professora buscar alternativas ou também buscar recursos para manter a saúde para poder trabalhar com as crianças. Entende? Porque o adoecimento veio por várias situações, por questões dessa relação com a possibilidade da morte. Nós tivemos muito próximo, né, de uma situação de morte. Perdemos muitas pessoas, muitos perderam familiares. Mas para lidar com crianças, né, Cida e Clayton, para lidar com crianças, principalmente, os professores têm que estar bem. Com certeza. Para lidar com alunos, a gente precisa estar bem. Mas crianças exigem uma energia, uma alegria, um bem-estar, né? Então, os professores buscaram isso também. Aparece em alguns artigos essa busca por uma saúde mental, por
uma alegria de viver, que naquele momento estávamos todos também muito fragilizados. É como diz o Paulo Freire, né? A gente não pode esquecer que somos gente trabalhando com gente. Uma das causas também do adoecimento dos nossos docentes nesse período foi o sentimento de não atender todas as crianças. Porque eles sabiam da realidade de vulnerabilidade desses lares espalhados no Brasil inteiro. Então, eles sabiam que aquelas crianças que tinham condições financeiras um pouquinho melhor estavam tendo esse acesso, mas uma grande maioria não conseguia. Até a gente coloca assim, ó, que eles colocam uma questão assim que assim, muitos usavam, 57% da nossa amostra, o livro didático como a principal fonte, 57%. Seguido das atividades pesquisadas na internet, 43%, combinada com esses materiais construídos pelas redes. Só que como muitos não tinham acesso a esse ensino remoto, porque eles não tinham computador, eles não tinham internet, era um celular partilhado em toda a família, isso também causou o adoecimento do professor, porque ele sabia que ele tinha deixado crianças para trás. Então, eu não estava com... eu não tinha... E isso é esse sentimento de impotência. De impotência muito grande. Outra, a própria fragilidade dele como professor, de ter que aprender tudo muito rápido, em pouco tempo, para dar conta de exercer a profissão de alfabetizador numa situação de muita urgência. Eram professores acostumados com quadros, giz, não tinham esse domínio tecnológico e eles tiveram que aprender muito rápido para dar conta disso. E eles aprenderam, muitas vezes, com até o aprendizado, em algumas regiões do país, com seus próprios alunos. Eram os seus alunos que ajudavam eles a poder entender esse mundo, porque muitos não tinham noção desse mundo tecnológico que estava sendo posto para eles, né? Outra questão foi o isolamento desses professores, né? Que foi outra questão que o livro também aponta, porque eles ficavam muito tempo dentro de casa, de 12 a 13 a 14 horas por dia dentro da sua casa, onde essas professoras, maioria mulheres, tinham que dividir os seus espaços enquanto mulheres, mães, professoras. Então, essa sobrecarga de papéis, essa desorganização do mundo privado e do mundo público, do exercício da profissão, causou muito danos para todos os professores em todos os níveis, né? Só não foi maior porque durou esses 2 anos desse isolamento, mas eu não sei se nós teríamos os resultados não seriam ainda mais desastrosos se perdurasse esse isolamento no nosso país. Sem dúvida, perdemos o espaço de trabalho que se misturou com o espaço doméstico, né? Perdemos o tempo de trabalho, porque ele ocupou todo o nosso tempo de vida, porque estamos disponíveis o tempo inteiro nas redes sociais, e na educação básica esse vínculo afetivo poderoso, né, que existe com as crianças, que acaba, sem dúvida alguma, afetando de forma direta, né, os educadores e educadoras. Estamos nos encaminhando para o final do programa, a conversa está maravilhosa, teríamos outros pontos para tocar, para discutir, poderíamos ter mais 1 hora de programa, com certeza. Com certeza. Mas temos um tempinho para que vocês deixem uma mensagem final, né? Com relação à educação, né? Vamos dar uma esperança para todos e todas, né? Por favor. A minha mensagem final vai na direção de uma valorização da educação pública. Porque tudo isso ainda foi possível, esse resultado todo, de que, apesar de todas essas situações de falta de condições que os professores, em geral, vivenciaram, né?
ainda assim, a gente conseguiu muitos avanços. Então, às vezes, as pessoas falam muito mal do trabalho dos professores e não reconhecem o potencial dos professores, porque não há um interesse. E nós queremos justamente mostrar com essa pesquisa e mostrar com o nosso trabalho como é importante esse trabalho. Porque muitos adultos hoje, letrados, políticos, vereadores, médicos, engenheiros, todos também foram ensinados por alfabetizadoras e alfabetizadores. Não é, professora Cida? Então, estão aí na universidade. Pessoas que, por sua condição também, muitas vezes de sujeitos diferentes, também estão numa universidade. Então, nossa mensagem é valorizar o ensino público, que ele é do povo e é para o povo também. Professora Helenise. Esperança. Eu penso que não esperança da forma estática, mas esperança no sentido de movimento, esperançar, não de se acomodar, achar que as coisas estão sendo dadas. E é isso, né? Foi essa inquietação por parte dos nossos professores da escola pública que mostraram, né? E da privada também, mostraram que é possível, né? É possível pensar uma escola de acolhimento. E num momento muito, muito difícil que a população mundial atravessou. E eu penso assim, foi difícil a pandemia? Foi. Mas ela poderia ser desastrosa se nós não tivéssemos o professor, a professora dentro da escola, criando estratégia. Seja os varais pelos ribeirinhos, seja o WhatsApp, seja as plataformas digitais, seja o uso do smartphone, seja o uso de todas essas tecnologias, ou outras estratégias que eles criaram, até mesmo assim, né, indo nas casas e deixando na caixinha do correio o material para que aquela criança pudesse ter acesso e não evadisse da escola. Sem essa esperança, sem essa crença de acreditar que o outro pode aprender, não é possível construir nenhum planeta possível, nenhum mundo possível, nenhuma família possível, nenhuma relação é possível se dar se tu não acreditar que o outro é capaz de aprender. E é isso que eu gostaria de passar nessa noite. Acreditem na universidade pública, acreditem na escola pública, acreditem no professor. Apostem nele, nessa capacidade de criar, de imaginar, de inventar e de transformar desejos em realidade. Sonhos em possibilidades. Não percam a esperança, porque o futuro nós conseguimos construir hoje. Não é para amanhã, é no dia a dia, é no abraço dentro da família, é no acolhimento dos colegas, nas estratégias que a gente cria, é no olhar mais humano, mais sensível, é acreditar que é possível a gente ter um mundo melhor, do ponto de vista do hoje, não da projeção. Não gosto de projetar o futuro. Eu acho que nós temos que viver bem hoje e agradecer. E é nesse sentido que eu encerro, agradecendo muito aos colegas que se fazem aqui presentes, né, e tornaram possível essa noite tão especial na nossa história de vida. Muito obrigada. Nós que agradecemos muito a participação das professoras Helenise Sangoy Antunes e Débora Ortiz de Leão. O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou o professor Clayton Hillig e apresentei o programa de hoje junto com a pedagoga da Coordenadoria de Tecnologias Educacionais, Maria Aparecida Azolim. Quero agradecer assim, imensamente a professora Helenise e a professora Débora por nos trazer assim, essa tão linda mensagem. Esse programa ele é divulgado nas 229 instituições parceiras dos temas emergentes. E poder levar essa mensagem de carinho, de valorização aos professores da educação básica, realmente é muito importante. Estou realmente me sentindo honrada de participar com vocês desse programa. Esse programa ele tem a produção
da comunicadora social Luísa Peixoto, da diretora da CTE, a Lisiane Miller, e os trabalhos técnicos do Jean Noal e a direção de rádio do Jonatas Ferreira. Na próxima terça-feira, nós estaremos de volta, a partir das 6 da tarde, falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência e até semana que vem.